A aproximadamente 1h40 da madrugada, o automóvel trafegando na estrada tentou ultrapassar um outro veículo e desgovernou-se devido ao excesso de velocidade, indo de encontro ao guarda-reio que separa as pistas, acabando por capotar. O motorista e seu acompanhante foram lançados para fora do veículo. Eles não estavam utilizando o cinto de segurança. Contusões generalizadas, ferimentos na cabeça, fratura do crânio e dos ossos faciais. O rapaz de 18 anos que dirigia o veículo não poderá mais empunhar a raquete, nem poderá apresentar sua namorada a seus pais. Apesar de todos os socorros que recebeu, veio a falecer algumas horas depois por concussão cerebral. Os acidentes ocorrem sob quaisquer condições de condução do veículo. Este é um acidente em que o motorista, ao atravessar um cruzamento, não se certificou devidamente de que o seu caminho estava livre, acabando por sofrer uma colisão na lateral do automóvel. Os acidentes ocorrem com uma frequência muito maior em vias urbanas, apesar de serem mais reduzidas as velocidades de tráfego e mais curtas as distâncias percorridas. A guerra no trânsito continua sendo travada 24 horas por dia, sem tréguas, em todo o território nacional. Este acidente foi causado por um motorista imprudente que estava desatento ao que se passava à sua frente. Embora aparentemente não tenha havido grandes consequências, não se pode garantir que a criança não tenha batido a cabeça. Se tivesse sido utilizado um dispositivo de segurança adequado à sua idade, provavelmente esses ferimentos teriam sido evitados. Neste acidente, um caminhão guindaste acabou provocando um engavetamento de veículos com a pista escorregadia devido à chuva. Neste acidente, o motorista perdeu o controle da direção devido ao excesso de velocidade, acabando por bater com o carro no guarda-reio. Sofreu contusão na região do pescoço e necessitará de 2 meses para a recuperação total. Ele não estava utilizando o cinto de segurança. Este acidente ocorreu de madrugada quando os automóveis se chocaram num cruzamento por descuido de seus motoristas. A pessoa sofreu contusão na cabeça e fratura no antebraço, e a sua recuperação completa levará 3 meses. Ele também não estava utilizando o cinto de segurança. Neste acidente de estrada, o motorista perdeu o controle do volante, batendo com o carro no guarda-reio da parte central da rodovia,
e foi lançado para fora do veículo. Teve fratura de ossos faciais, contusão no tórax, fratura nos 2 braços e luxação no cotovelo, além de outros ferimentos. Ele não estava utilizando o cinto de segurança. Este chefe de família, que tinha 47 anos de idade, não poderá mais mostrar o seu sorriso aos seus familiares. Os acidentes de trânsito ocorrem dia e noite com grande frequência. Nos últimos anos, esses acidentes têm crescido menos, mas ainda continuam crescendo. Talvez nossos olhos já tenham se tornado um tanto insensíveis a essas cenas que ocorrem com extrema frequência. Será que os senhores sabem que a grande maioria das pessoas mortas ou feridas nesses acidentes não estava usando o cinto de segurança na ocasião do acidente? Na realidade, muitas pessoas sabem. Compreendem que o cinto de segurança é necessário e eficiente. Por que então as pessoas não utilizam o cinto? Você vai continuar não usando o cinto? Verificação de seu efeito. Teste de colisão, velocidade 50 km por hora. Vejamos então o impacto produzido por uma velocidade de 50 km por hora e que consequências ele traz ao corpo do ser humano. No momento do choque, o corpo da pessoa se projeta contra o para-brisa. Ela sofre batidas violentas em todo o corpo, chocando-se contra o volante e outras partes do veículo. O impacto produzido a 50 km por hora possui um poder de destruição equivalente à queda de uma pessoa de cabeça para baixo do 2º andar de um edifício. É natural que o corpo humano não resista a tal força. Como será então com a pessoa utilizando o cinto de segurança? O motorista, a pessoa sentada ao seu lado e as pessoas sentadas na parte de trás, todos ficam com seus corpos fixos às poltronas, resistindo ao choque. Assim, a pessoa que estava ao lado do motorista e que utilizava o cinto de segurança salvou-se sem nenhum ferimento. Por outro lado, a pessoa que estava dirigindo bateu violentamente a cabeça no para-brisa e o tórax no volante. Devido à batida violenta na cabeça, teve hemorragia abundante e fratura no crânio. Transportado ao hospital, veio a falecer 4 horas depois. Segundo o depoimento da pessoa que se salvou, ele sempre utilizou o cinto de segurança desde a época em que frequentara a autoescola e conseguiu a habilitação para dirigir. Normalmente, são mais frequentes os casos em que o motorista é salvo e a pessoa a seu lado vem a falecer. Neste caso, foi o cinto de segurança que o salvou. A diferença que representa o uso do cinto de segurança que também pode ser verificada pelo rosto danificado do boneco. O fato do cinto de segurança ser considerado vital é porque ele salva vidas.
O cinto de segurança não pode ser esquecido mesmo quando se dirige em velocidades reduzidas. A velocidade de 30 km por hora, por exemplo, o impacto é um pouco mais reduzido do que a 50 km por hora. Porém, o terrível choque do corpo com o para-brisa continua existindo. E isso vale também para a velocidade de 20 km por hora. Mesmo que a velocidade seja de 20 ou 30 km, os impactos são sempre consideráveis. Nessas ocasiões, o uso do cinto é indispensável justamente porque as pessoas dirigem despreocupadamente. Nos últimos tempos, vem crescendo o número de pessoas que perdem a visão em acidentes de trânsito. A causa da grande maioria dos casos de cegueira, provocada por acidentes de trânsito, é o grave ferimento que os estilhaços do para-brisa produzem no globo ocular e nas partes ao seu redor. E o fator comum em todos esses acidentes é a não utilização do cinto por parte das vítimas. Vejamos então de que forma a não utilização do cinto está associada com a perda da visão das vítimas. Primeiramente, a cabeça choca-se contra o para-brisa e depois ela se curva sobre o mesmo, movimentando-se como um chicote. O impacto violento da cabeça contra o para-choque produz primeiramente um buraco no mesmo. O rosto avança para este buraco e os estilhaços que permaneceram no para-brisa espetam violentamente nos olhos. Esse movimento da cabeça sobre o para-brisa, provocado pela colisão, representa o mecanismo que provoca a cegueira nas pessoas quando elas não usam o cinto de segurança. Quando a colisão é frontal, o impacto é cerca de 2 ou 3 vezes maior do que nos casos comuns. Mesmo nesses violentos acidentes, o cinto de segurança continua sendo eficaz. Este foi um acidente ocorrido em Toada, na província de Aomori. Segundo as explicações do Sr. Kensaburo Okudera, sargento de polícia da delegacia de Toada, o automóvel desgovernado partiu-se em dois após bater num elemento de concreto à beira da via, mas o seu motorista sofreu apenas ferimentos leves, pois estava usando o cinto de segurança. Se a pessoa não está utilizando o cinto de segurança na hora da batida, ela normalmente bate a cabeça contra o para-brisa e está sujeita a ferir-se gravemente ou mesmo morrer. Este é um caso típico de acidente que, apesar de ter sido grave, não provocou maiores consequências à vítima, porque ela estava usando o cinto de segurança. Quando visitei o motorista uma semana depois do acidente, havia ainda no seu ombro e na sua cintura marcas provocadas pelo cinto. Embora eu tenha bons anos de experiência, pude, com este acidente, reconfirmar a eficiência do cinto de segurança. 25 segundos. 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Este é um teste de queda de automóvel efetuado num barranco de 80 metros de altura e que foi exibido pela televisão em outra ocasião.
Este teste mostra que, se a pessoa no interior do carro não está utilizando o cinto, o seu corpo não consegue resistir aos impactos da queda e acaba sendo projetado para fora do automóvel. É realmente o caminho para a morte. Diante de uma cena tão terrível, somos levados a pensar que num acidente de tamanhas proporções, o uso do cinto não teria muito efeito. Porém, são conhecidos casos de acidentes semelhantes em que o cinto de segurança mostrou a sua eficácia. Houve um caso de acidente ocorrido num precipício ainda maior, de cerca de 100 metros de altura. Este local é a aldeia Kyokawa, da província de Kanagawa. Depoimento do Sr. Ryuzo Mochizuki, assistente inspetor da delegacia de Yatsumi. O automóvel veio por esta estrada, não conseguiu fazer esta curva e, por excesso de velocidade, caiu deste ponto até o rio ali embaixo. Este local é um precipício de aproximadamente 100 metros. Vamos experimentar soltar este barril deste ponto. O automóvel tombou 3 ou 4 vezes, indo cair no rio, mergulhando na água de cabeça para baixo. E neste terrível acidente, as 2 pessoas que estavam no seu interior escaparam com vida. O automóvel caiu daquele ponto. Segundo o depoimento das 2 pessoas que estavam nele, elas estavam desmaiadas após a queda, mas foram despertas pela água fria que penetrou do para-brisa. Aí eles se desfizeram do cinto e escaparam, cada um por si. Quando nós policiais chegamos aqui, o automóvel estava boiando de cabeça para baixo. Mesmo num acidente tão terrível, a salvação é possível. As 2 pessoas que estavam no carro usavam o cinto de segurança, e assim elas ficaram fixas à poltrona e não foram projetadas para fora do veículo, apesar dos sucessivos tombos sofridos pelo mesmo. E como o choque sofrido por estas pessoas foi amortecido, elas puderam livrar-se rapidamente do cinto e escapar para fora do veículo. Se essas pessoas não estivessem usando o cinto, provavelmente elas teriam sido lançadas para fora do veículo durante sua queda e teriam perdido a vida. Penso que este caso mostrou o real efeito do cinto de segurança. Vejamos então o teste efetuado para verificar se o cinto de segurança realmente consegue proteger as pessoas numa queda como essa. O corpo humano, boneco, está bem fixo à poltrona do automóvel, como se estivesse grudado ao veículo, que sofre intensos impactos. Apesar dos violentos tombos do automóvel, o corpo não é lançado para fora.
Estas cenas demonstram que utilizar ou não o cinto de segurança significa optar entre a vida e a morte. Ou ele está inteiro. Os destroços desse automóvel acidentado ainda se encontram no local da queda. A sua imagem registra a história desse acidente em que o cinto de segurança salvou vidas nesse despenhadeiro. O que esses destroços vermelhos no fundo do abismo nos ensinam? Se você se envolver num acidente sem estar utilizando o cinto de segurança, e se o preço que você pode pagar por isso for a sua própria vida, o cinto de segurança pode ser um só, mas o poder imensurável desse único instrumento garante toda a segurança de uma pessoa. Bom dia, sou Masako Aizumi. Os senhores usam o cinto de segurança? O cinto de segurança deve ser utilizado de uma forma correta para que ele realmente tenha o efeito desejado. Para que possamos compreender o real efeito do seu uso correto, é necessário entendermos mais sobre este objeto de segurança. Assim, foi elaborada uma explanação sobre o cinto de segurança, utilizando seu sistema de perguntas e respostas, visando a fácil compreensão por parte de todos. Esta matéria foi intitulada Perguntas e Respostas sobre o cinto de segurança, os efeitos do seu uso correto. Primeira pergunta: que tipo de efeito possui o uso do cinto de segurança? Resposta: numa colisão de um automóvel em que seus ocupantes não estejam utilizando o cinto, tanto o motorista como os passageiros chocam-se com diversas partes do veículo, como o volante e o para-brisa. O uso do cinto de segurança consegue reduzir os danos físicos provocados pela colisão. Vejamos, a imagem superior representa uma colisão com o uso do cinto. A imagem inferior mostra uma colisão sem o uso do cinto. A utilização do cinto de segurança evita ferimentos na cabeça e perda da consciência. Impede também que as pessoas sejam projetadas para fora do veículo. Há motoristas que consideram estorvo utilizar o cinto de segurança. Porém, o seu uso deixa o motorista mais atento, proporciona um novo espírito ao dirigir, oferece uma margem de segurança e amplia a consciência quanto à própria segurança. Além disso, o cinto proporciona uma postura correta para dirigir. Vejamos como o cinto de segurança permite uma posição segura da pessoa. É impossível sustentar o corpo apenas segurando o volante. É o uso do cinto que permite manter uma posição estável do corpo. Por manter o corpo numa posição estável, o cinto reduz a fadiga do motorista. Permite a concentração no dirigir, dispensando a preocupação com os outros ocupantes. Devido à estabilização do corpo, permite uma pronta ação em qualquer situação imprevista. Dessa forma, o uso do cinto não somente reduz os danos em acidentes, mas também os previne, auxiliando o motorista a dirigir com segurança. Segunda pergunta: que tipos de danos físicos a pessoa pode sofrer se ela não estiver usando o cinto de segurança?
Resposta. Aqui nós solicitamos ao Dr. Donald, professor da Universidade de Michigan e autoridade em medicina legal, que ele nos explique sobre a importância do uso do cinto de segurança e os danos que a sua não utilização acarreta às pessoas. O doutor vem desenvolvendo há 25 anos estudos sobre os efeitos que os acidentes de trânsito provocam no corpo humano. A maioria dos motoristas que morreu ou ficou ferida em acidentes não estava utilizando o cinto de segurança nessas ocasiões. Se a pessoa não está utilizando o cinto numa colisão, o seu corpo é projetado para fora da poltrona, chocando-se com diversas partes do veículo. Ela frequentemente fere a cabeça e o rosto no para-brisa, bate com tórax no volante ou no painel. Fere-se também na parte inferior do corpo. Recomenda-se sempre a utilização do cinto de segurança de 3 pontos. 3, 2, 1. O cinto de segurança é utilizado também por tripulantes de foguetes. Protege a preciosa vida das pessoas em aeronaves, ou em corridas e ralis automobilísticos. Hoje vivemos numa sociedade automobilística e assim precisamos conhecer os efeitos do cinto de segurança e nos conscientizar da sua importância. Terceira pergunta: quais são os tipos do cinto de segurança? Resposta: existem 3 tipos básicos: o cinto de 2 pontos, de 3 pontos e o cinto para pilotos de corrida. Este é o cinto de 2 pontos. Este é o cinto de 3 pontos. Este é o cinto para pilotos de corrida. Os cintos de 3 pontos podem ser do tipo estático ou do tipo retrátil. Vejamos então os tipos normalmente utilizados. Este é o tipo estático. Este tipo não possui o dispositivo de retração. O cinto é ajustado ao corpo da pessoa. Os cintos do tipo retrátil podem ser do tipo sem travamento e com travamento. O tipo sem travamento é ajustado puxando-se todo o cinto para fora do dispositivo de retração, que somente armazena o mesmo. Os cintos com travamento podem ser de 3 tipos: de travamento por tração de cadarço, travamento por inércia do veículo e o sistema combinado. Este é o cinto com travamento por tração de cadarço. Como podemos ver, o cinto trava quando o puxamos bruscamente. Este é o cinto com travamento por inércia do veículo. Ao detectar o choque, o pêndulo entra em ação, travando o cinto e protegendo o corpo da pessoa. Ao menor choque sofrido pelo veículo, o pêndulo detecta e aciona o mecanismo de travamento. Qual tipo de cinto você utiliza? Verifique e o utilize corretamente.
Quarta pergunta. Qual a forma correta de usar o cinto? Resposta. Em primeiro lugar, sente-se fundo na poltrona. O cinto abdominal não deverá vir sobre o ventre, devendo ser colocado na altura da pelvis. O cinto diagonal deverá passar pela região central do ombro, não devendo estar torcido. Ao fechar o cinto, confirme o barulho característico de fechamento. Quinta pergunta. O cinto deve ser utilizado também dentro da cidade? Resposta. A maioria dos acidentes de trânsito acontece em áreas urbanas. Quando o veículo se choca contra uma parede, mesmo a 20 km por hora, o impacto produzido equivale a uma força 6 a 15 vezes maior que o peso do corpo. Impossível de ser suportada por braços e pernas. Segundo estatísticas de acidentes de trânsito, a maioria dos acidentes com ferimentos graves e morte tem ocorrido em vias normais, dentro da cidade. Existem mesmo casos de morte ocorridos com o veículo a 20 km por hora. Vejamos um caso real ocorrido. Neste acidente, um automóvel comum trafegando a 50 km por hora não conseguiu fazer uma curva e acabou invadindo a pista oposta, chocando-se com uma caminhonete. O motorista do automóvel não estava utilizando o cinto de segurança e bateu fortemente o tórax no volante, vindo a falecer, enquanto que o motorista da caminhonete, que trafegava em sentido oposto, escapou ileso do acidente por estar utilizando um cinto de 3 pontos. Mais da metade dos acidentes ocorrem nas proximidades da residência ou do local de trabalho do motorista. Segundo levantamentos efetuados, 31% dos acidentes ocorrem até o 5º minuto e 43% até o 10º minuto após o motorista ter assumido o volante. Portanto, não deve haver descuido mesmo nas locomoções a curtas distâncias. Utilize sempre o cinto de segurança. Sexta pergunta. No caso de uma queda do veículo na água, é possível escapar do veículo usando o cinto de segurança? Resposta. Vejamos então. Este é um teste de queda de um veículo na água com o motorista utilizando o cinto de segurança. Ele consegue escapar justamente por estar utilizando o cinto, pois não sofre ferimentos e não perde os sentidos. Vejamos novamente em câmara lenta. Este teste foi efetuado com o automóvel fazendo um percurso de 100 metros a uma velocidade de 53 km por hora e projetando-se de uma altura de 3,5 metros acima do nível da água. No momento em que o automóvel se choca com a água, a carga suportada pelo cinto de segurança é de 560 quilos, ou seja, 8 vezes maior que o peso do motorista. Será que os braços ou o corpo poderiam suportar tal carga? Se o ocupante do veículo não estiver usando o cinto, ele fatalmente sofrerá ferimentos e perderá a chance de escapar. Ficou comprovado que é justamente o uso do cinto que assegura uma fuga tranquila à pessoa num caso como este. Sétima pergunta. É possível escapar do veículo quando ele cair em barrancos ou pegar fogo usando-se o cinto de segurança? Resposta. Vejamos então o caso real ocorrido. Um automóvel trafegando à noite com uma velocidade de cerca de 50 km por hora não conseguiu fazer uma curva, rolou num barranco e foi cair 20 metros abaixo sobre a margem de um rio, incendiando-se. Os seus 3 ocupantes conseguiram escapar com ferimentos leves porque estavam utilizando o cinto de segurança de 3 pontos. No outro caso, o motorista parou o carro na pista, obedecendo à instrução de um trabalhador que estava operando numa obra viária. Nisso, um caminhão
cujo motorista estava desatento olhando para os lados, bateu na traseira do automóvel e este se incendiou. O seu motorista teve apenas ferimentos leves e conseguiu escapar para fora do veículo, pois estava utilizando um cinto de 3 pontos. O seu acompanhante, que estava sem o cinto, teve ferimentos mais graves e não conseguiu fugir a tempo, morrendo queimado pelas chamas. Vejamos então um teste de queda de um veículo com seu motorista utilizando o cinto de segurança. Mesmo em casos como este, o uso do cinto previne ferimentos e desmaios, possibilitando a fuga. Oitava pergunta. O cinto de segurança pode ser utilizado durante a gravidez? E as crianças? Resposta. O Dr. Donald aconselha o uso do cinto de segurança para gestantes, tomando-se apenas alguns cuidados necessários. Em primeiro lugar, utilize o cinto de 3 pontos. O cinto abdominal deverá ser colocado na parte mais baixa do ventre para não pressionar o bebê, passando sobre o osso ilíaco e a pelvis. O cinto diagonal deve passar pela região central do ombro. O cinto de 2 pontos não é aconselhável, pois na colisão o corpo da gestante dobra-se para a frente, pressionando o abdômen. Assim, deve sempre ser utilizado o cinto de 3 pontos. Para as crianças, são necessários dispositivos de segurança adequados às respectivas idades e estaturas. As crianças de até 1 ano de idade devem ser posicionadas virando-as para o lado oposto ao sentido de tráfego do veículo. O cinto do automóvel deve ser ajustado ao centro do bebê, de forma a não criar folgas, fixando-o firmemente à poltrona do veículo. Para crianças de 1 a 4 anos, o assento deve ser utilizado dessa forma. Quando não for possível colocá-la na poltrona traseira, o assento é fixado com o cinto de 3 pontos. Para crianças de 4 a 12 anos, utiliza-se o assento destinado a escolares. Eleva-se dessa forma a sua altura e usa-se o cinto de segurança para adultos. Os senhores entenderam? Ao utilizar o carro, coloquem o cinto de segurança antes de mais nada. Utilizem o cinto de forma correta e aproveite um passeio seguro e agradável. Coloquem corretamente o cinto e boa viagem. Dirijam com segurança, utilizando o cinto de forma correta.